Judas 3. Amém? Todos encontraram? Parece que estão meio tristes. Quem está feliz aí, diga amém. Está triste. Depois do louvor desse aqui, estou tudo suado aqui. Desci a baqueta na bateria ali, os irmãos estão... né? Tem uns que vão falar, ô pastor, braço pesado, hein? Né? Ô glória, irmão. Se eu tivesse mais 2 braços, estaria fazendo alguma coisa aqui, né? Para a glória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Judas 3 diz assim: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Só este versículo por enquanto, e nós vamos orar. Feche seus olhos, curve sua cabeça, oremos. Pai, te dou graças nessa noite, Senhor, por tudo que fizemos até agora. Pela tua palavra, Senhor, ó Pai, suficiente, inerrante, infalível, Senhor. Pela tua palavra inspirada pelo Senhor. E nessa noite, ajuda-nos a entender os conceitos desta palavra. E muito mais do que somente entendemos com o nosso entendimento humano, que transcenda esse entendimento humano, Senhor, e atinja o nosso espírito, provocando mudança, provocando transformação nas nossas vidas. E uma mudança e uma transformação para melhor, pautados e orientados pela tua palavra. Usa a minha boca, as minhas palavras, que o teu povo seja cheio pela tua presença agora, através desta mensagem que o Senhor tocou no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Todos nós sabemos muito bem que esse Judas aqui que escreveu esta carta não é o Judas Iscariotes, óbvio. Não é aquele Judas que você malha ele, né, na semana da paixão, no sábado de aleluia. Quem já fez isso alguma vez? Confessa. Confessa. Levanta a mão e confessa. Aí, tá vendo, estou vendo. Hermínia! Pastor Marcelo também. Uma vez eu fiz um Judas gordão, cara. Eu bati tanto naquele Judas. Minha mãe ficou brava, porque minha mãe sempre foi cristã. E ela falava, por que você vai fazer isso? Né? Amarrava no poste, botava fogo. Era isso que nós fazia, né? Mas esse Judas que escreveu aqui, essa carta, não é o Judas Iscariotes, é um Judas, um outro Judas. E é um Judas que ele se apresenta no versículo 1 deste capítulo, dessa carta. Só que ele se apresenta de uma maneira humilde. É tão humilde que ele não diz a sua origem, ele diz só que ele é irmão de uma determinada pessoa. Só que esta outra pessoa também, ela é irmã de uma outra pessoa muito importante. Lê lá comigo, Judas, diz assim, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Judas era irmão de Jesus. Judas, irmão de Jesus. E Tiago também, irmão de Jesus. Só que Judas, ele se apresenta ali de uma maneira totalmente humilde, com o seu coração humilde, diante dessa situação. E a gente sabe muito bem, de acordo com a palavra de Deus, que os irmãos de Jesus não criam nele. Só começaram a crer em Jesus depois da ressurreição. E Judas, acho que por se achar, como se diz, né, até mesmo, ele acho que deve ter pensado assim na cabeça dele, nossa, como eu fui uma pessoa indigna, como eu fui cabeção, meu próprio irmão, Jesus Cristo, e eu nem sabia que era ele, nem reconhecia ele assim, e depois da ressurreição, acho que ele caiu em si, e aí ele diz, olha, eu não sou nem digno de ser chamado de irmão dele, então eu vou me apresentar como servo de Jesus Cristo. Sou servo dele. Esse Judas, irmão de Jesus, passa a crer nele, e ele escreve essa pequena carta, e é uma carta, como nós lemos no versículo 3, é uma carta de alerta. É uma carta que, nas primeiras palavras, no versículo 3 que nós vimos, já é uma carta onde Judas diz que eu escrevo todos vocês com uma maneira de exortá-los, de alertá-los,
para as coisas que estão acontecendo, que são muito perigosas, que chegam até a igreja. Então ele escreve essa carta no final do primeiro século, e falando sobre o risco da influência dos falsos mestres. Era esse o motivo de ter escrito essa carta. E é interessante notar que ele diz que esses são os sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo. Como nós estudamos hoje, segundo Pedro, segunda carta de Pedro, também nós sabemos que depois, 1º, 2º, 3º João vão ter o mesmo teor, falando a respeito dos enganos dos falsos mestres. Judas também entra por essa linha para orientar a esses irmãos com relação a essas questões. E Judas 3, em algumas tradições, diz que ele usa uma palavra, batalhar. Em qual tradução? Alguém tem essa tradução, batalhar? No 3, Mateus tem, batalhar. Betânia também tem, pastor Marcelo também tem. Então ele fala de batalhar. Ele fala que nós somos chamados para uma batalha, e é uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual. E o nome batalha no grego significa agonizar. Agonizar. E nós estamos em uma luta, numa batalha, onde o evangelho ele é atacado pelas falsas doutrinas, de todos os lados, de todos os tempos. E nós precisamos batalhar contra essas falsas doutrinas. Digo para você, com base também no que Judas escreveu, e nas outras cartas também, da igreja perseguida, que não existe outro evangelho. Escuta o que eu estou dizendo para você. Não existe outro evangelho. Não existe uma nova atualização do evangelho. E todos aqueles que se levantam e se colocam e se propõem a atualizar a Bíblia, ou virem com esse papo que parece novo, mas muito antigo, e se você notar, na própria carta de Judas, em alguns dos versículos, ele vai citar Enoque. Isso já, 7 gerações depois de Adão, isso também já era algo que lá mesmo, antes de Jesus, lá mesmo, nos primórdios dos tempos, já era algo que já estava acontecendo. Então não é algo novo, algo destinado somente à nossa época, é algo que sempre aconteceu. E aí, não existe outro evangelho, não há numa nova atualização, não existe uma outra versão, ou uma outra revelação. Todo mundo que se levanta com essa boa notícia aos olhos dele, dizendo, olha, eu tenho uma nova revelação da palavra de Deus, eu tenho uma nova maneira de interpretar a Bíblia, eu tenho um novo jeito para falar a respeito das coisas de Deus. Fuja dessas coisas, irmãos. Tudo isso não é novo, tudo isso é estratégia do inimigo, do diabo, para nos fazer desviar da verdadeira palavra, que é a palavra de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Sempre que nós ouvimos alguém assim, nós devemos fugir. O evangelho foi dado definitivamente e pronto. Esse é o evangelho definitivo e acabou. Não existe outro. Não vai existir outro. Amém, queridos? A carta é uma defesa ao verdadeiro evangelho. A carta de Judas. Defesa ao verdadeiro evangelho. E nós, como cristãos, também somos chamados para esta batalha espiritual. É uma batalha espiritual. As definições ali de exército, que vai para a batalha, quais são, ou o que eles são? Quem são os componentes desse exército que vão para a batalha? Quem são as pessoas que batalham nessa defesa dessa verdadeira fé? Judas, humildemente ali, não cita Jesus como irmão, como eu disse, mas ele cita Tiago, que era irmão, no versículo 1. Mas no versículo 1 e no versículo 2, ele nos mostra, Judas está nos mostrando, o que eles são, esses que vão batalhar pela verdade. E no versículo 1 e 2, diz que eles são os chamados, olha lá no versículo 1. Versículo 1 diz assim, que eles foram chamados, também aqueles que foram chamados são os amados, e também aqueles que foram chamados e que são amados, eles são os guardados.
Presta atenção no que Judas está dizendo. Esses que são aqueles que devem batalhar pela defesa da verdade, eles são os chamados. Quem são os chamados? Quem são aqueles que são chamados? São chamados a uma santa vocação. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 4. Deixa em Judas aí e abra comigo em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim, Paulo dizendo aos Efésios: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Chamados a uma santa vocação. Por que Ele nos chamou? Quem é salvo, escuta isso aqui, você que é salvo no Senhor Jesus Cristo, você é chamado para obedecer. Amém? Quem é salvo é chamado para obedecer a Deus. Quem é salvo é chamado para obedecer a Deus e fazer as boas obras. Essa é a nossa vocação, fazer a vontade de Deus. Essa é a sua vocação. Você foi chamado? Sim ou não? Foi ou não foi? A sua vocação é fazer a vontade de Deus. É fazer a vontade, é obedecer a Deus. Esse é o teu chamado. E Judas diz que aqueles que também foram chamados são aqueles que também são amados. Olha, eu quero dizer para você, se você não tem escutado, não tem ouvido essas palavras de ninguém, nem da sua esposa, nem do seu marido, nem dos seus filhos, eu vou dizer para você hoje, que existe alguém que te ama e te ama muito. Você é amado, cara. Você é amado. O diabo te diz ao contrário. O diabo diz que você não presta. O diabo diz que você não presta para nada, que você não tem valor, que você não tem... Você é precioso e amado por Deus. Ele te ama. Ele te ama, cara. Ele te ama tanto que deu a vida dele por você. Você é amado. A própria expressão do amor é Deus. Você é amado pela maior autoridade de todos os tempos, de todas as eras. Você é amado pelo Criador do universo. Você é amado por Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo. E você faz parte desse mundo, está neste mundo. Então o amor de Deus chegou até você. Você é o amado do Senhor. Amém, irmãos? Você é amado. E além de você ser chamado, amado, você é guardado. Você é guardado. Digo para você, a pandemia nos assustou. As dificuldades da vida nos assustam. A falta de dinheiro, a falta de trabalho, a falta de perspectivas futuras, na economia, etc, etc. Mas eu digo para você, não há o que temer, porque o Senhor está guardando você e guardando todas as coisas que são tuas. O Senhor te guarda, o Senhor te guarda. Nós somos guardados por Jesus, e a palavra de Deus diz isso. Lá em Judas, nós somos guardados por Jesus. Olha lá, somos amados por Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Você é guardado em Jesus Cristo. Amém, irmãos? A nossa segurança não está na Porto Seguro. Não está em outras seguradoras qualquer. A nossa segurança está em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aqueles que são chamados, amados e guardados, o que eles têm? Judas diz também o que eles têm. Olha lá comigo no versículo 2. Esses que são chamados, amados e guardados, eles têm também misericórdia. Versículo 2. E eles diz que também têm paz. E diz também que eles têm amor. O que eles têm? O que eles são? Amados, guardados e chamados. O que eles têm? Misericórdia, paz e amor. Olha lá,
misericórdia. Essa palavra misericórdia é eleus, do grego. E esse termo pode ser traduzido também como piedade e compaixão, e misericórdia. Eu gosto de um outro termo também que fala da misericórdia, que é oiktirmos. Esse termo se refere ao companheirismo em meio ao sofrimento. Um outro interessante também, termo grego, é euplaknos, que significa literalmente vísceras gentis. Olha, sabe aquela pessoa que intimamente ela é muito gentil? Ela sempre está lá quando você precisa? É isso que significa misericórdia. Intimamente gentil. E aí diz o seguinte: geralmente é traduzido como são pessoas misericordiosas. Sabe aqueles que emanam o amor de Cristo? Aqueles que olham com compaixão para aqueles que sofrem? Aqueles que querem abençoar as vidas das outras pessoas, porque primeiro foram abençoadas pelo Senhor, e primeiro a misericórdia do Senhor chegou até nós. Como que uma igreja com 70, 80 pessoas frequentando, nesse período todo, consegue arrecadar 4 toneladas de alimento? Se não é a misericórdia, a graça que chegou até nós, e essa graça transbordou, e transbordou tanto, que o peso dessa graça transbordante nas nossas vidas, deu 4 toneladas. Isso é o transbordar da graça de Deus na vida do crente, irmão. E eu quero dizer para você uma coisa também, que Deus te dá e te abençoa, não é para você guardar na despensa da tua casa, não. É para você repartir mesmo. É o princípio de não acumular aquilo que Deus deu para você. Seja um abençoador, irmão. Quando você abençoa as outras pessoas, e abençoa com aquilo que você tem, repartindo, com misericórdia, com olhar de compaixão, aquele que errou, aquele que caiu, nós não temos que ter um olhar, irmãos, de acusação, de condenação, nós temos que ter um olhar de compaixão, vísceras, lá do nosso íntimo. Lembra de onde Jesus sangrou? Já falei sobre isso para os irmãos. Jesus sangrou do seu lado. E sabe por que Jesus sangrou do seu lado? Simbolizando que ele sangrou do seu íntimo, para curar o seu íntimo. O sangue dele saiu do seu lado, das suas vísceras, para que você também fosse curado no seu íntimo. Sabe aquilo que você sentia que faltava antes de ter Jesus? Hoje não falta mais nada. Sabe o vazio que tinha dentro de você, que você não conseguia preencher com nada? Muitas pessoas ricas morrem com esse vazio dentro do coração. Muitos ídolos pop, muitas pessoas que têm posses e são famosos, conhecidos, normalmente acabam mortos, e eu já disse isso algumas vezes, jogado às traças no vício, na bebida, no álcool, nas drogas, porque elas tentam preencher um vazio que jamais pode ser preenchido com qualquer coisa desse mundo. O vazio que tem no ser humano tem o formato ideal e igual à pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Então, é muito fácil, quando nós olhamos para aquela família, que nos domingos à noite, o pai em cima da sua bicicletinha, com sua esposa na garupa e o seu filho sentado no cano da bicicleta, indo em direção à igreja, cantando felizes da vida. Eles estão felizes. Pode faltar dinheiro, pode faltar uma casa luxuosa, pode faltar um carro, mas uma coisa que não falta é Jesus. É a alegria que vem de dentro, é aquilo que está lá dentro, que já foi preenchido, que nada desse mundo vai substituir aquela alegria que está lá dentro. Aleluia, irmãos. Esse amor, essa misericórdia que nós recebemos do Senhor, nós precisamos transbordar também para as outras pessoas. Precisamos ser misericordiosos. E também diz que aqueles que o que eles têm paz. Irmãos, antes nós não tínhamos paz. Muitos de nós não conseguiam dormir. Muitos de nós rolavam na cama e ficavam a noite toda rolando e acordavam com um lençol encharutado nele, parecia um charuto deitado na cama. Tem irmão que hoje dorme, deita na cama, parece uma pedra. Só acorda no outro dia. Essa é a paz que nós temos com o Senhor Jesus, com o muro que caiu, que nos separávamos desse nosso Deus. Existia um muro que separava a nossa vida desse nosso Deus,
quer o muro da ignorância, das nossas transgressões, do nosso pecado. Jesus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, nos resgatou das trevas e nos reconciliou com o Pai. E hoje, por estarmos reconciliados com o Pai, já ficou sem conversar com seu pai algum dia? Já ficou brigado com o pai? Já levou uma bronca do pai? Já ou não já? Eu já. É ruim, né? Você não fica em paz, você não dorme direito, você fica mal, não é? Eu não sei se tem alguém nessa situação, hoje você resolve, em nome de Jesus. A hora que acabar o culto, liga para o pai e fala: pai, eu te amo. Pronto? Vamos resolver? Que esse amor, essa misericórdia que está dentro de você, vai transbordar e você vai resolver essa pendência em nome de Jesus. Não vai terminar esse ano com pendência em nome de Jesus, irmão. Não termina. Deus já se reconciliou com você, agora é hora de você se reconciliar com os outros. Se reconcilie. Pastor, mas eu fui ofendido. Nós vamos lançar tudo nas mãos do Senhor e Ele vai cuidar. Ele vai cuidar de você, Ele vai te ajudar, vai te dar essa força. Amém, irmãos? Nós somos reconciliados e hoje nós temos paz. Deitamos na cama e dormimos. Antes nós éramos inimigos de Deus, estávamos separados dEle. E agora, através da morte de Jesus, nós somos reconciliados com Deus e nós temos paz. Amém? Também esse povo que tem misericórdia, que tem paz, é um povo de amor. O amor de Deus que é derramado no seu coração, amor abundante, amor imerecido, um amor provado, é o amor de Deus por mim e por você. Depois que Judas conceitua esse exército, quem são esses? E identifica o que eles têm. Também Judas, na sua carta, ele vai identificar agora o inimigo. Olha lá comigo no versículo 4. Versículo 4 da carta de Judas diz assim: quem são os nossos inimigos? Por isso o tema desta mensagem, anota aí: conheça o seu oponente. Conheça o seu oponente. Como estratégia de guerra, os soldados que estão aqui não vão me deixar mentir. Sempre eu falo de vocês, né? Quando vocês veem, né? Os soldados que estão aqui não vão me deixar mentir. Para que a gente consiga ter êxito na nossa batalha, eu preciso conhecer o meu inimigo. É ou não é? Eu preciso da inteligência para que eles descubram quais são as armas, quais são as estratégias, qual o efetivo, quantos soldados eles têm, quais são os tanques de batalha que eles têm, quais são as armas que ele usa, quais foram os históricos de batalha que eles tiveram anteriormente com outros povos. É ou não é? Estudamos ali o nosso adversário, o nosso oponente, principalmente aqueles que estão envolvidos numa guerra urbana, polícia militar, ao subir um morro, ao subir algum lugar para fazer algum trabalho, primeiro eles estudam, fazem as estratégias, quem vai entrar por tal lugar, quem vai sair por tal lugar, as rotas de fuga, os lugares onde eles vão estar seguros, nunca vão estar sozinhos, sempre em dupla ou em trios, apoiando um ao outro, cobrindo um ao outro nas suas incursões. Assim também, Judas dá todas as estratégias para que o povo identifique quais são os seus inimigos. E no versículo 4 ele já começa dizendo quem são esses seus inimigos. Diz assim: por certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, e se infiltram no meio de vocês, sem ser notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Em algumas traduções diz que os nossos inimigos, eles são dissimulados. Sabe o que é alguém dissimulado? Alguém dissimulado é alguém disfarçado. Uma outra coisa que o dicionário definiu, e eu não quis trazer hoje, porque também na definição do dicionário, uma pessoa dissimulada é uma pessoa mascarada. Então eu aboli essa palavra, porque hoje está todo mundo de máscara, deixa para lá, né? Mas o ser mascarado, no sentido de que a máscara não reflete de fato quem é você. É uma maneira de enganar. Dissimulado é alguém que encobre, é alguém que se disfarça, é alguém que tinha um comercial, não me lembro de que produto que era, que dizia assim: parece, mas não é. Acho que é da Sadia. É, né? Da Sadia? Denorex, olha só. Denorex, parece, mas não é.
Verdade. Era um produto capilar para pintar os cabelos masculinos, eu acho. Acho que eu vou precisar disso em breve, viu, Cláudia? Denorex. Parece, mas não é. Tem muita gente, os nossos inimigos são tipo Denorex mesmo. Tem cara de bonzinho, tem cara de crente, tem cara de servo de Deus, mas não é não. E esses inimigos, Nicole, eles estão infiltrados. Eles não chegam com a capa dizendo, eu sou inimigo. Não. Eles parecem ser amigos. Eles parecem ser irmãos. Eles parecem ser pessoas de boa índole. É isso que Judas está dizendo. Ele se mistura, entra dentro da igreja, podem vir de fora para dentro, mas também eles podem brotar de dentro da igreja. É isso que ele está dizendo. Quando eu digo igreja, eu digo não nossa, mas igreja no geral. Pode ser um líder religioso qualquer, pode ser alguém que brotou de dentro da igreja, que tem aparência de bom, mas não é. Tem aparência de servo, mas não é. A gente precisa entender isso. Outra coisa que Judas disse, que os nossos inimigos, esse nosso inimigo, conceituando quem ele é, Judas diz que ele é opositor à graça de Deus. E diz que eles transformam a graça de Deus em libertinagem. É o versículo 4 que está dizendo isso. Todo mundo conhece o que é graça, que é o favor imerecido. Amém? E a graça que é o favor imerecido, ela te tornou livre do pecado. Você não era preso no pecado? Você não era escravo do pecado? Era ou não era? Nós éramos escravos do pecado, e éramos tão escravos do pecado, que nós não podíamos deixar de pecar. Nós pecávamos, e não tinha como deixar de pecar, porque eu disse pecávamos, que nós não pecamos mais, nós não vivemos mais na prática do pecado, amém, irmãos? Viver na prática do pecado é viver sempre pecando. A palavra de Deus diz que, se pecares, existe um advogado junto ao Pai, que intercede por nós. Então, pecou, pede perdão, mas não faz de novo. Não peca de novo. Amém, irmãos? E o que esses daqui faziam? Eles tornam a graça agora como libertinagem, e agora a graça é tida ali como graça para a liberdade e para pecar. Parece uma sociedade que eu encontro hoje aqui. Parece uma sociedade que eu vivo. Nós não vivemos na prática do pecado. O homem não é mais escravo do pecado. Ele não pode deixar que o pecado tome conta da vida dele. Antigamente, o homem não poderia deixar de pecar porque ele vivia na prática do pecado. No uso das drogas, nos prazeres do mundo, etc. A graça de Deus nos liberta para não pecar mais. Amém, queridos? A graça de Deus nos libertou para não pecarmos mais. Nós não vivemos mais nessa prática. A libertinagem é aquela questão que você pode fazer tudo. Nós somos livres. As pessoas acham que são livres e nada pode proibir elas de fazer alguma coisa. Nós ouvimos muito por aí dizer assim, que é proibido proibir. E isso sabe como chama? Libertinagem. É proibido proibir. Estão tentando fazer a gente engolir goela abaixo algumas coisas que a gente mesmo sabe que vão contra a família e que vão contra a palavra de Deus. E a igreja que vai batalhar diligentemente pela verdade, nós vamos agora ver 3 exemplos de juízo de Deus, no versículo 5 ao versículo 7. Diz assim, não pense. No versículo 5 diz assim, embora vocês já estejam cientes que de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Não pense que ele vai relativizar a verdade dele, ou vai mudá-la. Não pense que as pessoas vão se escapar sem se arrepender, meu irmão. O povo que saiu do Egito, todos eles, Deus deixou eles morrer lá no deserto. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Era um povo de promessa. Olha,
vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, mas ninguém provou do leite e não do mel, a não ser 2. O juízo de Deus foi presente ali na vida deles. E Judas fala que com Deus não se brinca. Julgado porque eles não creram. Eles foram assim, julgados porque não creram. Caim quis seguir a Deus do seu jeito. Depois do seu pecado ele fugiu. Fugiu da presença de Deus. Alguém que não se quebranta. Alguém que é resistente. Alguém que é resistente à voz de Deus. Que não se deixa quebrantar. Sabe aquele que você exorta que, ao invés de abaixar a cabeça e receber a exortação, tem a dura cerviz, que a palavra de Deus diz. Dura cerviz é aquele que não se curva. Cerviz vem de cervical, coluna cervical, pescoço, cerviz. Dura cerviz, quando a palavra de Deus diz, é aquele que não se curva, aquele que não se dobra, aquele que não aceita a exortação. Abaixa a tua fronte. Se Deus está te exortando, abaixa a cabeça, fica quieto e obedece, pronto. Com Deus é assim, irmãos. Se Deus está te exortando, eu disse que é porque Ele te ama. Deus te ama, amém, querido? Ele te ama. E é isso que Ele está dizendo, esses daí não abaixam a cabeça. Quando Ele fala de Balaão, Balaão vendeu ali a sua consciência e ministério pelo dinheiro. Ah, quantos estão vendendo a sua consciência e ministério pelo dinheiro? Eu vi há um tempo atrás, eu procurei hoje para saber se esse anúncio ainda estava lá. Eu vi na OLX, vendo igreja, eu vi isso na OLX, vendo igreja com 100 membros, faturando 20 mil reais por mês. Vendo igreja. Esses, como Balaão, negociam a fé das pessoas por dinheiro. Quantos não sentem que tratam os membros da igreja não como ovelhas que precisam de pastoreio, mas como ovelhas que precisam arrancar tudo que for possível. A lã, o couro, a carne, o sangue, e arranca tudo da ovelha. Não são pastores que estão ali dispostos a auxiliá-los, mas vende como Balaão ali a sua consciência e o ministério pelo dinheiro. E por último, Coré, que não aceitou a autoridade de Moisés, se rebelou. Muitos são líderes que são líderes rebelados. E Judas está dizendo, cuidado, que o seu inimigo, os nossos inimigos, eles não se submetem à autoridade que foi instituída por Deus. Cuidado. Outra figura de hipocrisia, no versículo 12, 13 e 16, diz assim, e ele usa 7 figuras aqui que são interessantes. Versículo 12, eles são como rocha o que, gente? Rocha submersa. O que é uma rocha submersa? Quem lembra do Titanic? Lembra ou não lembra? Tinha um iceberg. Quando você identifica a ponta do iceberg, embaixo daquela ponta que saiu na água, existe ali uma montanha por baixo dela. A ponta que aparece lá não reflete a realidade. Por que Judas está dizendo que os nossos inimigos, eles são considerados como rochas submersas? Sabe o que a rocha submersa serve para fazer? Para provocar acidente. Mais nada. Esses líderes e esses falsos mestres são como rochas submersas dentro da igreja, que eles causam contenda, eles causam acidente, eles causam problema. É isso que Judas está dizendo. Você não vê essa rocha. E aí é interessante que quando você lê o versículo, está dizendo assim, ó, rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Ou seja, esses camaradas são rochas submersas, eles entram ali, estão ali como rochas submersas para causar um acidente. Você não vê. Eles entram na festa e eles provocam acidentes e desastres dentro do povo de Deus. São estes que ele está dizendo. Uma outra figura que ele usa.
Diz que são pastores que apacentam a si mesmos. Não estão interessados nas ovelhas, querem tudo que as ovelhas oferecem. Tudo. Muitos por aí acham que o sucesso de uma igreja ou de um culto é quando nós fazemos a contagem dos dízimos das ofertas que foram arrecadados no culto. Irmãos, na nossa igreja nós não temos essa prática. Eu nem sei. Nem pergunto. Porque eu sei que a igreja não é minha, é do Senhor. Tudo é dele. É ou não é? A junta está aí. Quantas vezes eu pergunto, e quanto arrecadou hoje? Quanto foi de oferta hoje? Eu nem fico sabendo. Nem sei quem é dizimista, quem não é. É problema seu com Deus. Não estou preocupado com isso. Porque eu tenho a segurança, a garantia de que Deus está nesse negócio, que Ele vai cuidar de tudo e pronto, acabou, irmão. E aí entregar aquilo nas mãos, se eu entregar isso, irmão, é deixar lá e não pegar de volta. Eu não quero saber disso. Porque isso não é algo que você assumiu um compromisso comigo, é um compromisso seu com Deus. E pronto, e acabou. Mas aqui o texto está dizendo que esses são pastores que apacentam a si mesmo. E olha que legal, uma outra figura que eles usam. Qual que é a outra figura que ele usa aí? São o quê? Nuvens. Nuvens. Imagina você num deserto, sem água, seco, árido, e aí você vê uma nuvem chegando. E aquela nuvem que está chegando não tem uma gota de água. Esses são os inimigos hipócritas. São como nuvens sem água. É outra. Não jorra nada dele. Ele não tem nada para dar. Outro, figura, árvore sem fruto. Árvore sem fruto. No destinado tempo, que era para dar o fruto. Eu gosto dessa época aqui, que agora esse tempo é tempo de manga, né? Não é tempo de manga? Eu gosto, sabe, Sarinho, de passar ali perto da sua casa, ali naquele canteiro que tem ali. Tem umas mangas ali, ó. Uma vez eu parei o carro ali, a Renata até brigou comigo. Parei o carro no meio da rua, mandei o Wesley descer, pegar uma manga ali para mim. Ela, você está louco? Você vai fazer isso? Você vai matar o menino? Ele estava no canteiro, eu parado no meio da rua e o Wesley foi buscar uma manga verde lá para nós. Lembra disso, Wesley? Aí eu dei a volta no quarteirão, voltei e resgatei o Wesley e a manga. Né? Você vê aquela mangueira, como ele está dizendo aqui, ó, árvore sem fruto. Aquela mangueira no tempo ideal para dar o seu fruto, mas não tem fruto. São os inimigos, esses pastores, essas pessoas. Outra coisa, e essa aqui é interessante. Ondas bravias do mar. Ondas bravias do mar. Não é igual o mar lá de Arraial do Cabo. Não é, Maria. Lá não traz sujeira, não. Mas aqui diz que as ondas bravias do mar, elas trazem sujeira. E diz lá em Isaías 57, 20. Olha lá comigo em Isaías 57, 20. Olha o que diz em Isaías 57, 20. Fala exatamente isso. Diz assim, ó. Mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas as águas lançam de si lama e lodo. Assim são esses, o nosso inimigo. Causam acidentes graves. É perigo. Outra figura, diz que são estrelas sem rumo. Estrelas sem rumo são aquelas estrelas que não têm luz, que não levam para lugar nenhum. São os inimigos. O último, diz que eles são o quê? Interesseiros. Eles não querem que você vá para Jesus, mas eles querem aquilo que você tem. Estão interessados na sua carteira. Estão interessados naquilo que você tem. Né, Nicole? Estão interessados na sua carteira. Tem muitos por aí assim, viu, queridos? Cuidado. Judas está nos fazendo essa recomendação. E aí, como nós devemos vencer isso? Do versículo 17 ao versículo 20, ele dá-nos essa recomendação. Nós precisamos nos manter firmes, sem vacilar. Versículo 18. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões. 19.
são estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito Santo. Olha o versículo 20. Mas vocês, meus amados, edificando na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz à vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Diz que nós precisamos nos lembrar da palavra, voltarmos para a palavra, não dar atenção a essas novas revelações. E no versículo 17, também diz que nós não devemos nos surpreender com isso. No versículo 18, diz que nós precisamos entender dessa maneira. E aí depois eles falam lá, ó, que os falsos mestres estão preocupados com o comércio, com aquilo que a igreja tem para oferecer. E aí esses últimos versículos diz que nós precisamos ter ali, 22, compaixão de alguns que estão em dúvida. Compaixão de alguns. Sabe aquele que fala assim? Hoje o irmão Dair fez uma pergunta na aula de escola dominical, achei interessante, falou: pastor, como indicar uma igreja cristã para uma outra pessoa que está mudando para uma outra cidade? Qual o pré-requisito que eu tenho para dizer para ele: vá para essa igreja que esta é uma igreja boa? Como escolher uma igreja para você frequentar? Sabe aqueles irmãos que falam assim: olha, essa semana eu recebi um aluno aqui da escola de cadetes, Guilherme, que não está aqui hoje, depois eu vou mandar uma mensagem para ele. E o Guilherme falou: pastor, eu conheci Jesus, e eu não quero me desviar desse caminho, pastor, mas eu vou embora de Campinas, já na semana que vem agora, acho. Os alunos estão indo embora já? Vou embora de Campinas, ele é do Rio também. Vou embora de Campinas, e pastor, eu vou lá para Amã, e eu preciso de alguém para cuidar de mim lá, preciso de uma igreja lá, me indica alguma igreja lá no Rio de Janeiro, algum pastor para cuidar de mim. Olha a cabeça desse garoto, que cabeça boa, que pensamento bom, é ou não é? Veio pedir esse conselho, eu fiquei maravilhado com essa atitude desse jovem, que tem tudo na vida, um futuro promissor, uma carreira dentro do exército do Brasil, uma carreira de prestígio, um oficial. Diz que não quer se afastar dos caminhos do Senhor e precisa de ajuda. A palavra de Deus diz em Judas que nós precisamos ter compaixão desses que estão com dúvida. E ter compaixão desses que estão com dúvida é você falar mesmo: olha, meu irmão, é o seguinte, não vá para esse lugar aí não, que esse lugar é furada. Não segue isso aí não que eles estão te ensinando, porque isso aí é roubada. Vão acabar com você, vão acabar com a tua fé. Faça isso não. Continua ali. Salvem outros, arrebatando-o do fogo. Irmãos, nós somos, imagina você, nós somos, eu sou da brigada de incêndio lá do Senac. Todo ano a gente vai fazer o curso da brigada lá de reciclagem. Aí você fica se sentindo o bombeiro mor, né? Aí você vai lá, os extintores, ABC, né, faz o combate a chamas, tal. Diz aqui que os cristãos, os crentes, eles precisam, como está dizendo aqui, ó, retirar esses que estão se queimando no incêndio de lá, resgatando estes. Igreja do Nazareno, um resgate. Resgatar aqueles que estão sendo queimados no fogo. É isso que ele está dizendo aqui. E ele continua o versículo: sendo também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Por fim, nós devemos seguir esses conselhos. Eu vou pedir que vocês coloquem em pé. Quais conselhos? Nós precisamos nos edificar na fé, voltarmos para a palavra de Deus, para sermos santificados. E é isso que nós temos feito. Qual o segredo do crescimento de uma igreja? Qual o segredo do sucesso de uma igreja? Não tem segredo, irmão. É só fazer o que sempre foi feito: buscar a palavra de Deus, se consagrar, orar e obedecer. É isso. Quando estuda lá a história da igreja, o crescimento da igreja,
é voltar às práticas, voltar ao primeiro amor, voltar lá. Se compadecer de gente com dúvida, salvar uns aos outros, arrebatando eles do fogo, trabalhar nesse resgate. E ele termina com essa doxologia linda, que diz assim, se você quiser ler comigo, pega a sua Bíblia e vamos ler esse versículo 24 e 25, todo mundo junto. Eu só mandei você ficar em pé para parecer que está acabando. Versículo 24 e 25. Vamos ler todo mundo junto, independente da sua tradução aí? Vamos lá? 1, 2, 3. E ao Deus que é poderoso, para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria. Versículo 25. A este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, seja a glória. Espera um pouquinho. Eu vou falar seja a glória, você fala bem alto, seja a glória. Seja a glória. A majestade. O poder e a autoridade. Antes de todas. Agora e por toda a eternidade. Amém. De novo. Para sair na filmagem aqui, para os irmãos ficarem felizes a hora que escutarem. Ouvir a voz de vocês. Eu vou ler um pedaço, vocês leem bem forte junto comigo e repetem o que eu vou falar. A este que é o único. Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. E dá um grito aí de amém. Aleluia. Glória a Deus. É esse que nós servimos, é esse que nós adoramos.